Vamos a mais uma pauta falando agora sobre a Espanha e a entrada em vigor no país do novo regulamento de estrangeiros. Decreto aprovado em novembro de 2024 entra em vigor agora, valendo a partir de 20 de maio. Então, 20 de maio de 2025 entra em vigor o decreto real 1155.155 de 2024, com 265 artigos, divididos em 15 títulos, mais 19 disposições adicionais e uma transitória. Então, muita coisa mudou, é uma legislação bastante extensa e representa o que se tem considerado aí a maior reforma migratória da Espanha na última década. E para surpresa dos mais desatentos, enquanto o movimento geral da Europa vai no sentido de restringir o acesso aos meios de regularização dos estrangeiros, a Espanha vem então com uma expectativa de regularizar, tornar legais, documentados, aí cerca de 300 mil imigrantes por ano. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que muda de fato para quem já está na Espanha ou pretende entrar legalmente, né? Vamos passar aqui pelos principais pontos deste regulamento, buscar entender o que há de mais estrutural e importante e vamos refletir também sobre até que ponto essa abordagem da lei espanhola pode render alguma inspiração para o legislador de outros países. Porque nós vamos ver aqui que há alguns mecanismos que podem servir de base para uma experiência de regularização mais moderada, né? Vocês sabem que Portugal, país que faz fronteira completa com a Espanha, acaba de concluir as suas eleições com uma grande promessa de ações na área das migrações. Até fiz alguns vídeos recentes aqui no canal dedicados a uma análise desse cenário político, né, da Península Ibérica, e embora em Portugal a AD, Aliança Democrática, e o Chega queiram retomar um padrão de legalidade, de cumprimento do procedimento administrativo, filtrando os imigrantes para expulsar quem precisa ser expulso, não é mesmo? Regularizar quem merece a regularização. A realidade é que, para se executar uma política migratória com tantos indivíduos no país, é preciso ter um mecanismo legal que considere também a situação que o próprio Estado contribuiu, que o Estado construiu. E veja, não apenas Portugal, né? A Espanha também, como mostra a legislação, a Espanha também andou por este caminho que é o caminho do grande número, né, o cenário do grande número de imigrantes em situação irregular, mas que têm situações aí de relações efetivas com o país e que servem à economia do país. Então, no discurso parece algo muito simples, mas na prática, na realidade, na execução destas normas, isto se torna algo mais complexo, ainda mais nas economias mais modestas, né? Então, vamos a isto. Esta pauta foi sugerida por Una Copa de Sangria. Obrigado a você que sugeriu a pauta. E a você que assiste os vídeos do canal, você pode participar também enviando uma sugestão. Acesse o link da descrição do vídeo e que está também no primeiro comentário fixado. Se você quer aí se manter atualizado e gosta desses conteúdos, claro, inscreva-se agora mesmo no canal e deixe o seu like agora mesmo, tá? Então, como sempre, né, o anúncio oficial vai dizer que o novo regulamento vem para modernizar, vem para simplificar, mas se você buscou esse conteúdo numa uma condição aí de profissional do direito, né, de pesquisador, de advogado, né, veja que há um preâmbulo que explica a legislação. Vale a pena você fazer a leitura, tá? Então, eu vou deixar também aqui para você a sugestão. Caso você seja um advogado, esteja aqui neste vídeo buscando informações num contexto mais profissional, num contexto de atuação, vou sugerir a você também o curso que nós acabamos de concluir lá no IBDESC com a Vivian Madeira, né? O curso dedicado à advocacia na área de migrações na Espanha. Então, se você busca uma formação, fica aqui a recomendação, curso absolutamente atualizado, recém concluído aqui na plataforma do IBDESC.
Então, voltando aqui, né, então, à nossa análise, uma das questões mais comentadas é precisamente aqui a questão de nós termos agora locais e métodos de apresentação dos pedidos de visto. Nós temos aqui a resolução de conflitos de competência entre os consulados e escritórios, né, de estrangeiros. O artigo 26, então, fala dos locais e métodos de apresentação dos pedidos de visto. O artigo 27º vai falar sobre o procedimento de visto. Então, diz o 26, os pedidos de visto deverão ser apresentados e retirados pessoalmente no posto consular, em cujo distrito reside o titular do visto e por aí vai, né? Uma questão também, os vistos têm agora uma duração inicial de 1 ano. Isto inclui o visto de busca de emprego, que é válido por 12 meses. O coração mesmo da reforma continua sendo aqui a questão mais comentada, é o arraigo, né? Arraigo, se você traduzir para o espanhol, vai ser raiz, né? Na botânica você vai encontrar esta palavra. Então, a Espanha é um dos poucos países da Europa, no momento, com um instrumento mais robusto para regularizar quem vive em situação indocumentada. E o próprio nome, né, a raiz, vai nos fazer entender do que se trata. Então, agora o prazo para acesso ao arraigo social, a regularização, caiu de 3 para 2 anos, conforme o 127 do regulamento. Isto abre o caminho, então, para centenas de milhares de pessoas saírem, né, da situação de irregularidade, de informalidade no país, como nós comentamos antes. Então, foi criado aqui também o arraigo de segunda oportunidade, de segunda chance, né? Dedicado a quem já teve uma autorização, mas a perdeu por causa aí de um desemprego, falta de contribuições, né? Então, se a pessoa continuar por 2 anos na Espanha após perder o título, pode então pedir uma nova regularização. Isto vai estar aqui do 125 em seguintes do regulamento. Veja então aí o 125 vai trazer os tipos de autorização de residência temporária por motivos de arraigo, né, de raízes. Então veja, será concedida autorização de residência temporária por motivos de arraigo aos estrangeiros, né? Vamos ler arraigo como relações, vínculos, raízes com a Espanha, né? Fica mais fácil assim. Aos estrangeiros presentes na Espanha que tenham vínculos com o local onde residem, sejam eles econômicos, sociais, familiares, trabalhistas ou educacionais, desde que cumpram os requisitos dos artigos 126 e 127. Então, os tipos de arraigo, né, por segunda chance, sociolaborais, sociais, socioeducativos e laços familiares. Os requisitos, né, estão aqui no 127 e 126. O arraigo, então, é uma residência temporária concedida pela Espanha aos estrangeiros em situação irregular que comprovam vínculos com o país, né? Existem diferentes tipos, como o social aqui, o familiar aqui, o sócio laboral, enfim. Uma via legal para a regularização na Espanha, né, para se acessar direitos como trabalho e saúde. Então, você que atua com migrações na Europa, de modo geral, Espanha, Portugal, veja que há uma hipótese de regularização com este novo regulamento, há uma ampliação das possibilidades, um aprimoramento deste instituto do arraigo, né? O regulamento traz ainda regras sobre o visto de procura de emprego. E ele permite aqui que os estrangeiros residam legalmente no país por até 12 meses com o objetivo de buscar emprego, sem a necessidade de uma oferta de trabalho prévia, tá? Isso vem então no artigo 43, né? Interessante, mais um movimento de abertura, de permissão à nova lei espanhola. Quanto aos vistos, né, nós temos aqui 4 categorias principais, né? Aeroportuário, curta duração, longa duração e o visto de busca de emprego.
que permite, então, residir na Espanha por até 12 meses para procurar trabalho e se encontrar lá o trabalho não precisa sair do país, né? Voltando ainda aqui ao arraigo, né? Ele passa, então, aqui a ser uma previsão do artigo 125 e ele é o mecanismo central de regularização, então a fonte normativa da regularização de estrangeiros na Espanha, agora com 5 tipos: social mais flexível para quem tem vínculos familiares, sociolaboral com contrato formal sendo exigido, familiar que tem aí um estatuto próprio, focado em pais de menores espanhóis ou europeus, o socioeducativo aí para quem estuda, né, cursos profissionais e esse segmento, e a segunda oportunidade para quem então perdeu a residência por motivos justificados. Tempo mínimo então de permanência reduzido de 3 para 2 anos. 2 anos na Espanha terá então a possibilidade do arraigo. Artigo 20, não, aqui, reagrupamento, reagrupamento 66, agora possível então agrupar os não casados, os parceiros, né, união estável, filhos até os 26 anos, os ascendentes e cuidadores de cidadãos espanhóis, familiares de vítimas também de violência de gênero, algo que você vai encontrar aqui na legislação, uma permissão única, então, em quase todos os casos, os estrangeiros poderão trabalhar, via de regra, desde o primeiro dia da autorização de residência. Quanto aos estudantes, artigo 57, os estudantes poderão trabalhar até 30 horas por semana e, ao terminar os estudos, né, podem alterar aí o título para uma residência com permissão de trabalho num procedimento mais simplificado. Trabalho autônomo também permite agora o emprego fixo, né? Uma atividade por conta própria, uma atividade autônoma. E na solicitação de asilo, embora a lei de asilo não tenha sido alterada, foram ampliadas as autorizações de residência para vítimas de violências, né? De um modo geral, aí, situações humanitárias graves, tá? Solicitantes de proteção internacional passam então a ter direito ao trabalho na Espanha se cumprirem certos requisitos. Veja aqui um caso interessante, né? 133 mulheres estrangeiras vítimas de violência de gênero, ela tem direito a obter uma autorização temporária de residência e trabalho em circunstâncias excepcionais na Espanha, né? Vamos ver como isso vai se executar, né? Como vai se considerar aqui essa prova, né? Da questão aqui destas vítimas, uma questão inovadora também aqui do artigo 133 e os seguintes. Então, podemos visualizar que temos aqui uma proposta de abertura ainda com o visto de procura de emprego, possibilidades para os estudantes estrangeiros na Espanha de estudo, uma ampliação das hipóteses do arraigo e uma redução também do tempo de permanência na Espanha para quem busca sua regularização. São mudanças que representam aí um passo ousado da Espanha, né? Um passo talvez fora da curva, aí numa política mais integrada, uma política que vai no sentido da integração econômica. Agora, resta saber se a Espanha vai conseguir colocar tudo isso em prática com agilidade e com segurança jurídica e com respeito à legalidade, né? É verdade que o país parece estar entrando aqui, então, numa vanguarda entre os estados europeus no que diz respeito à regularização de estrangeiros que já criaram vínculos com o país, um vínculo verdadeiro com o país. Mas, como sempre, em matéria de migrações, teoria é uma coisa e prática, às vezes, é outra, né? Vamos acompanhar os desdobramentos e ver se, de fato, esse novo regulamento vai se traduzir em um avanço concreto para o Estado, né, para a organização do Estado e também para os imigrantes na Espanha.